Vamos começar a live de hoje. Vamos ler mais um relato de como algumas razões para ser um cientista. O relato de hoje é denominado Uma Parte da História da Física no Brasil. Mais uma vez, um cientista do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. É o José Leite Lopes. Vamos começar. José Leite Lopes nasceu no Recife em 1918, numa família de comerciantes. Motivado pelas possibilidades de trabalhar em usinas de açúcar e na indústria, resolveu por fazer química. Em 1939, terminou o curso de Química Industrial em Pernambuco, mas antes mesmo de se formar, por influência de Luiz Freire, seu professor de física durante a faculdade, resolveu se mudar para o Rio e fazer o curso de física. Segundo Leite Lopes, Luiz Freire foi decisivo para sua escolha pela física. Esse era um professor extraordinário. Conta, ele conhecia muito a física e a filosofia e tinha o dom em dar aulas. Com isso, nos atraía muito. Foi ele quem despertou em mim o interesse pela física. Para Leite Lopes, a forma como um assunto é apresentado é determinante para que ele consiga motivar o aluno. No seu caso, isso foi decisivo. Ele reconhece que, muitas vezes, a física é mal ensinada para os alunos em todos os níveis. Trabalhos de iniciação científica são importantes, mas também é preciso que os cursos sejam dados por físicos que realmente gostem da matéria. Em 1942, após terminar o curso de Física na Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, atual UFRJ, foi fazer o doutorado em Princeton, nos Estados Unidos, com Wolfgang Pauli, prêmio Nobel em 1945 e um dos pais da mecânica quântica. Sua pesquisa foi principalmente dedicada à física de partículas. Leite Lopes participou da previsão em 1958 da experiência de uma partícula chamada bóson-Zond, que foi observada experimentalmente em 1980. Nos Estados Unidos, assistia a seminários de Einstein, trabalhou com Feynman e Robert Oppenheimer, entre outros grandes nomes da física. Em 1946, terminou o doutorado e, 3 anos depois, junto com mais alguns colegas, fundou no Rio de Janeiro o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, da qual foi diretor 2 vezes, entre 1960 a 1964 e 1985 a 1989. Sobre esta época ele conta, no início havia muitas dificuldades. O João Alberto Lins de Barros, ministro na ocasião, dava dinheiro do próprio bolso para sustentar a instituição. Leite Lopes considera a falta de financiamento uma das grandes dificuldades da carreira científica no Brasil e acrescenta ainda que a forma como o financiamento é empregado também deveria ser mudada. Os recursos devem ser aplicados principalmente no desenvolvimento e não para a simples compra de tecnologia importada. Esta postura política o acompanha até mesmo nas decisões pessoais, como quando teve que decidir em que país morar ao ser caçado pelo regime militar brasileiro. Em 1960, convidado a ser diretor do CBPF, em 1964, com o golpe militar, Leite Lopes pediu demissão da diretoria e saiu do país, mas não aceitou o convite para que fosse embaixador nos Estados Unidos, simplesmente por não concordar com a política americana em relação ao Brasil. Acabou indo para a França. Atendendo a pedidos de estudantes, em 1967, aceitou voltar. Até hoje, mantém uma relação muito próxima com os estudantes. Em 1969, foi cassado e aposentado compulsoriamente pelo regime militar. Só voltou a morar no Brasil em 85. Convidado a ser novamente diretor do CBPF, Leite Lopes se envolveu em diversas questões políticas para melhorar a situação da pesquisa e do ensino no Brasil. Sua atuação foi fundamental para que fosse criado o regime de dedicação exclusiva nas universidades, o que permitiu a pesquisadores se dedicarem mais às atividades e ajudou na criação e manutenção de centros de pesquisas dentro delas. Além disso, ajudou a criar um programa que incentiva os cientistas a irem às escolas, aproximando a pesquisa acadêmica dos alunos do ensino médio. Foi por diversas vezes ele mesmo explicar fundamentos da física para esses estudantes. Em
seu escritório no CBPF, além de alguns quadros que pinta e dos livros que escreveu principalmente sobre política científica, Leite Lopes conta que guarda correspondências escritos em seus cadernos que, garantem, são impecáveis. Diz que está sempre disposto a mostrá-los. Sua trajetória profissional acompanha a história da física do Brasil. Desde o tempo em que fazia física em pequenos laboratórios aos modernos centros de pesquisa de hoje em dia, Leite Lopes sempre esteve atento e preocupado com o avanço da ciência no Brasil, como agente ou como incentivador dos alunos. Os alunos não aprendem física e matemática porque os professores não ensinam direito. Se o professor desenvolver a capacidade didática, acaba atraindo o estudante naturalmente. Esse foi o relato de hoje. Vamos começar o nosso tema, que hoje vamos falar sobre metafísica dos costumes. Vamos falar sobre Kant, metafísica dos costumes, razão prática, razão... E é isso. Nós não vamos falar sobre razão pura hoje, apesar de hoje ser sobre Kant. Não vai ser sobre razão pura porque o tema das lives é filosofia e direito. A gente está centralizando bem na discussão ética e na discussão política também. E como a gente tem que a razão pura, né, a crítica da razão pura é um livro de teoria do conhecimento, nós vamos então focar na razão prática e na metafísica dos costumes, ok? Essa não vai ser a única live sobre Kant, ainda teremos mais aprofundamentos na obra de Kant, mas vamos lá. A Crítica da Razão Pura, que foi o principal livro dele, demorou 12 anos para ser consolidado. Teve uma primeira edição e um resgate com novas ideias em uma segunda edição. Suas obras foram extremamente ambiciosas e levaram anos para serem escritas. Toda a filosofia, até a instituição da ciência moderna, ou a ciência que a gente tem hoje, ela é baseada na metafísica, né? Ele até usa a metafísica como metafísica dos costumes, mas ele diz que a metafísica não se aplica a conhecimentos científicos, ok? Então, ele vai criticar isso, né? Ele vai dizer que a única coisa é a matemática e a física que podem, através da razão, chegar a verdades universais. Porque através de um pensamento hipotético e da razão, a gente chega a coisas que são aplicáveis na vida real. Depois a gente vai ver uma crítica de Kant à metafísica, mas é isso. E aí ele vai falar sobre o iluminismo. É importante entender o que ele fala sobre o iluminismo, porque o iluminismo era uma corrente política filosófica importante naquela época. O que é o iluminismo? Para ele, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele mesmo é responsável. Okay? E que menoridade é essa? Para Kant, essa menoridade é a capacidade do homem de servir-se de seu entendimento, seu pensamento, sem ser dirigido por outras pessoas. É a incapacidade, né, de você fazer isso. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que no caso, no iluminismo, principalmente como a gente já viu no Rousseau, existe a ideia de um mestre, que um mestre deve iluminar o seu aluno. Mas ele diz que essa é o problema do iluminismo, porque no iluminismo alguém tem que te iluminar, né? E aí ele fala que existe essa incapacidade por conta própria do homem servir-se de seu entendimento. Então ele vai dizer que existe esse problema no iluminismo. Porque sempre a ideia é de que alguém vai te iluminar, enquanto essa iluminação deve vir de você mesmo. Uma das coisas que ele vai criticar é a faculdade de desejar, ou os desejos, que ele vai dizer que existe o desejo superior, que é o formal, e o inferior, que são os sentimentos e a matéria. Tudo que é sobre a matéria e sobre os sentimentos, ele vai dizer que é inferior, porque ele acredita no uso puro da razão. E para ele, existem duas liberdades, a positiva e a negativa. A positiva é formal, legislativa e universal, e a negativa que tem uma independência em relação à matéria. Porque assim, a liberdade está delimitada pelas leis. A gente vai ver depois como são determinadas as leis. Segundo a Metafísica dos Costumes, que foi escrita em 1797,
Há certas leis da natureza e há certas leis da liberdade. As leis da natureza são as leis da física, da química, da biologia e etc. Já as leis da liberdade são as leis da razão, as leis morais. São a priorísticas e formais. A gente vai dizer que a ciência trata das leis da natureza, né? E por isso para elas não cabe a metafísica. Já as leis da liberdade, ou não só a liberdade, mas todas as leis humanas são leis aprendidas pela razão, né? São as leis morais. E a gente vai entender o que é considerado algo moral. O direito tem como fundamento último a moral. Está vinculado ao justo e ao ético. É a partir disso que se fundamenta a diferença entre lei ética e lei jurídica, né? Existem as leis morais, a lei moral é um gênero. E existem as leis éticas e leis jurídicas, elas são derivadas das leis morais. Elas são espécies de leis morais, né? De novo, existem as leis morais e ela é um gênero. Dentro do conjunto de leis morais, nós temos as leis éticas e as leis jurídicas. Qual é a diferença entre as leis éticas e as leis jurídicas? Se dá a partir do interno e do externo. Vamos lá. As leis éticas são internas, portanto, Kant parte de uma ética da consciência e das intenções. As leis jurídicas são externas, portanto, parte aqui da heteronomia, né? As leis éticas, elas partem da intenção. Já a lei jurídica, o que vale juridicamente não depende da intenção de ninguém. A ética, e aí temos, a ética kantiana parte da autonomia, das normas internas, da boa vontade, que é a vontade boa em si mesmo, e do dever. Existem dois tipos de dever: o dever por dever e o dever por inclinação. Um pode ser considerado moral e outro não. O ato ético é somente aquele que é dever por dever e nunca dever por inclinação. Explicando de novo. O dever por dever, ele é ético. Já o dever por inclinação não é ético. Por quê? A inclinação aqui significa inclinação para si, quando buscamos algum retorno com o nosso ato, e não pode ser classificado como ético. Então, o que acontece? Todo dever por inclinação, ou seja, fazemos algo que devemos fazer buscando algum resultado específico, não é considerado ético. O dever por dever é o que fazemos simplesmente porque é o certo a ser feito, sem esperar nenhum tipo de retorno, né? E então é aquilo que dizem: quando você faz algo que é correto, sem esperar um resultado específico, você está sendo justo. Seria mais ou menos essa ideia. Se você faz algo porque Deus disse que é errado, ou porque você quer se livrar do inferno, no caso cristão aqui, você não tá sendo justo. Você não está sendo virtuoso, porque a virtude tem a ver em fazer o bem, independente do que você receberá. Aí temos um imperativo categórico que é central na ética kantiana. Você deve se conduzir segundo uma máxima que você aceita, porque aceita que ela possa ser universalizada para todos os casos, em todos os tempos e espaços. Então isso é central na ética kantiana. Resumindo essa explicação do imperativo categórico, agir de tal forma que sua máxima se transforme em uma lei universal. Quer dizer que, se você levar ao máximo, a sua ação ela deve servir para uma lei universal. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que depois eu vou comentar, que tem uma ligação com a propriedade, né? E aí ele vai dizer que eu posso fazer aquilo que pode ser universalizado, aquilo que todo mundo pode fazer. Resumindo, você deve fazer aquilo que todo mundo deve fazer sem esperar algo em troca. Porque a gente tem a dupla noção em Kant. A gente tem a noção que o que é justo é aquilo que todo mundo deveria fazer em todos os tempos e espaços, e você deve ainda, para ser realmente justo, você deve fazer aquilo que é certo sem esperar nada em troca. Então é isso que diz Kant.
E é interessante, porque eu já contei esse caso em outra live, mas vale repetir aqui, que é o caso da mentira. Benjamin Constant manda uma carta para ele e pergunta: se você estiver num leito de seu pai estiver num leito de morte, o médico te falar que o seu pai ainda tem apenas 3 dias de vida, é justo você falar para ele que ele morrerá, ou nesse caso você poderá mentir? Porque ele acha que é mais justo você mentir para o pai, dizer que para o seu próprio pai, e dizer que ainda há esperança. E a partir disso, Kant vai escrever um livro, um livro não, é um texto, deve ter menos de 10 páginas de texto, que é sobre um suposto direito de mentir, que ele vai dizer que não podemos mentir em caso nenhum. Mesmo que a gente fira o sentimento de alguém, a gente não pode mentir, porque tudo aquilo que é justo é universal em todos os casos, e nós não devemos retroceder. E o que isso tem a ver também? Porque um dos princípios da filosofia política moderna é a propriedade privada. Voltando, é a liberdade de negócios ou liberdade negocial, a igualdade perante a lei, ou a isonomia, que é a igualdade perante a norma, e a propriedade privada. São as 3 coisas que fundamentam a filosofia política moderna. Inicialmente, também, a gente tem uma noção da família nuclear, que é aquela família com homem, mulher e filhos, mas como ela não é estruturalmente orgânica, né, ela não faz parte da estrutura política, apesar de hoje ser utilizada, ela não é inerente ao modelo que a gente tem, que é o modelo do capitalismo. Ele não depende necessariamente da família nuclear, né? Principalmente hoje em dia. A gente tem uma superpopulação. Hoje em dia já temos mais trabalhadores do que é necessário, por exemplo, né? E boa parte do que é ganho pela indústria vem do capital fictício, do capital especulativo, né, da bolsa de valores. Hoje em dia o que é ganho através de consumo é uma coisa muito pequena, né? Mas então a família também já não é tão mais importante. Mas a propriedade, sim, né? Então, se a gente afrouxa o direito de mentir, a gente poderia, por exemplo, dizer que em certos casos a propriedade não é justa, como é no caso da função social da propriedade, né? Por isso que Kant vai defender a universalidade da justiça e da moral. Ok? E aí Kant vai dizer o seguinte, né, sobre a dignidade da pessoa humana. Kant dizia que os seres têm dignidade, que é um valor intrínseco e são fins em si mesmos. Ok. Ou eles têm preço. No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e, por isso, não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Isso se baseia na capacidade dos seres racionais de dar a si mesmo uma lei. É uma autonomia. Quando a gente fala de autonomia, é auto, que é a si, nomia, lei. Igual a isonomia, né? Isonomia tem a ver com norma também. Como os seres racionais são capazes de representar a sua razão, na sua razão, as próprias leis da natureza, e assim dão a si mesmos as leis, os seres racionais podem ser considerados legisladores nos reinos dos fins, a partir das leis que dão a si mesmos. Então, o funcionamento da dignidade da pessoa humana de qualquer natureza racional é essa capacidade de autonomia. O fundamento da dignidade humana, da pessoa humana, veja bem, de qualquer natureza racional, é a capacidade de autonomia. Se tem autonomia e uma pessoa racional tem dignidade, né? Do ser racional de dar a si mesmo essa lei da razão nos reinos dos fins. E como diz Kant, a lei da razão inspira respeito. Logo, seres racionais que são autônomos são capazes de determinar a si próprios a partir de um processo de universalização e a partir de um processo de universalização alcançar os reinos dos fins e são dignos de serem tratados como fins em si mesmos.
Então é interessante você pensar aqui que quando ele fala sobre a pessoa humana e a dignidade da pessoa humana, ele está falando da pessoa humana de qualquer natureza racional. Então é interessante que a gente está tratando aqui de um ser racional. E por que isso é importante? Porque quando a gente quer deslegitimar o direito de alguém, ou quando a gente quer tirar o direito à dignidade de alguém, a gente tira a sua característica de ser racional. Isso é importante de dizer, né? Então a gente precisa entender que normalmente quando a gente um dos argumentos da escravidão em tempos modernos era que o escravizado não tem razão, não tem a faculdade da razão. Então é interessante pensar que ele fala aqui sobre a razão, né? E aí ele está falando, seres irracionais são capazes de terem dignidade também? Seria mais ou menos equivalente a dizer que animais não têm dignidade. Porque ele está dizendo, voltando, né, e recapitulando, ele diz que o fundamento da dignidade da pessoa humana de qualquer natureza racional é a capacidade de autonomia. Se eu tenho autonomia, sou racional. Se eu sou racional e tenho autonomia, eu tenho dignidade. Mas se eu não tenho autonomia, que é fazer uma lei para mim mesmo a partir da razão, eu não tenho dignidade. Entende? É interessante vocês pensarem, né, nessa questão da universalidade, porque você cria uma norma, né? Mais uma vez, o direito normativo está aparecendo aqui, né, de novo. Porque o direito, a partir da modernidade, a gente tem que entender que o direito também é assim hoje. Mas ele é normativo, existe uma norma que a gente tem que seguir. E esse é o direito hoje em dia. Só que aí, a discussão que se faz hoje em dia não é se o direito ele é natural ou se o direito é normativo. A gente já viu lá no início que para Aristóteles era causal e aqui é normativo, né? No caso, Kant determinava o direito caso a caso. Você tem que determinar o que é justiça em cada caso. E isso é interessante, né? Porque você avalia a necessidade das pessoas de acordo com a natureza da situação. Lembrando, Aristóteles vai falar que o direito natural tem a ver com a natureza da situação. Agora, o direito natural na Idade Média tem a ver... o direito natural na Idade Média tem a ver com a lei divina, que naturalmente é assim por causa de Deus. E aí você tem um terceiro justnaturalismo, que é com os contratualistas, Locke, Hobbes e Rousseau, principalmente Locke e Hobbes, que vão dizer que os direitos naturais têm a ver com a natureza humana. Então são coisas muito distintas, né? Aqui não. Aqui é normativo também, né? Existe uma norma, mas a norma ela é legalista. Legalista ou legalismo quer dizer que vale aquilo que está na lei. A discussão hoje não é se existe uma norma jurídica ou não. A única coisa que se discute hoje em dia é da onde parte a norma jurídica, né? Aqui no Brasil se parte tanto da lei escrita e além da lei escrita, da jurisprudência. Quer dizer o quê? A interpretação da lei. Eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o exemplo do cinema, que foi determinado que... não me lembro agora qual foi o juiz, da onde era, né? O tribunal determinou que você pode levar comida para dentro do cinema. Comida de fora do cinema para dentro do cinema, porque senão seria venda casada e outras coisas assim, né? Você está dizendo que a pessoa já tá comprando o ingresso. Aí ela necessariamente tem que comprar a comida de dentro do cinema. E aí, antigamente, era assim, né? Mas hoje em dia, define-se que você pode comprar comida fora e levar. Por quê? Não existe uma lei determinando isso. Existe uma jurisprudência, que é o seguinte: um determinado tribunal julgou o caso e disse, olha, você não pode obrigar que as pessoas comprem aí, né?
Então, existe essa jurisprudência, né? Aí, um dos principais definidores de jurisprudência é o STF. Existem casos que ainda não foram julgados, que são levados para o Superior Tribunal Federal, né, o STF, lá em Brasília, e a partir disso eles julgam e geram uma jurisprudência, entende? Se eu não me engano, o aborto também era assim nos Estados Unidos. Existia uma jurisprudência a favor do aborto nos Estados Unidos, e aí, a partir disso, legalizou-se de certa forma. Não existia nenhuma lei formal sobre o aborto, e aí depois julgaram o contrário lá, e aí parou de ser válido. E agora a gente tem a crítica da razão prática, né? Primeiro assim, tipo, Kant vai dizer que nas leis da natureza, né? Porque assim, as leis da natureza são independentes da nossa mente. Ele apenas vai dizer que elas existem, né? E aí, por conta disso, a gente não pode utilizar a metafísica para explicar. Mas isso na crítica da razão pura. Já na crítica da razão prática, ele vai defender a metafísica, dizer que é possível ter uma metafísica dos costumes. E aí, alguns conceitos que ele utiliza, que é a independência da vontade, diante da causalidade natural, determinação da vontade pela lei moral e a experiência da obrigação. Existem 4 pontos principais da obra de Kant, crítica da razão prática. A razão tem papel diferente. A metafísica, como ele disse, isso que ele disse na crítica da razão pura. A metafísica não é possível como ciência e os objetos metafísicos não são possíveis de serem conhecidos, apenas pensados. Porque ele vai falar sobre existência, sobre infinito e várias outras coisas, né? Essas coisas só são pensadas, a gente não conhece porque eles não existem materialmente. A razão tem um papel constitutivo também, não apenas regulativo. A lei moral é um fato da razão pura e a priori. É possível uma metafísica dos costumes, né? Então quer dizer que a gente pode utilizar a razão de forma pura e a priori, e é possível uma metafísica dos costumes. A priori quer dizer que anteriormente é determinado. Por exemplo, a matemática é uma ciência a priori, porque você define as coisas a prioristicamente, tá ligado? Anteriormente, né? Isso que quer dizer, por exemplo, você primeiro define o objeto. Você primeiro define e aí depois você vai trabalhar com ele. Então ele é definido a priori. Então são coisas que são determinadas anterior à ciência, são necessárias para aquela ciência, né? A priori e a posteriori são expressões filosóficas para distinguir 2 tipos de conhecimento ou argumento. Os termos são usados principalmente como adjetivos em grau comparativo para modificar o substantivo conhecimento ou serem compostos que se referem a algum tipo de conhecimento. Então você diz isso. Em Kant, são a priori, ou seja, universais e necessárias, as formas ou intuições puras da sensibilidade, que no caso ele diz que as noções de espaço e tempo são a priori, porque antes de você fazer ciência, você necessariamente tem que ter a noção de espaço e a noção de tempo. As categorias de entendimento também são a priori e as ideias da razão. Após Kant, alguns filósofos têm considerado a relação entre a prioricidade, analiticidade e necessidade de serem muito próximos. Mas é isso. Então ele diz que existem algumas coisas que são a priori, por exemplo. Então ele vai dizer que as leis da razão são a priori. É isso. Aqui, ó, a lei moral é um fato da razão pura e a priori, ou seja, independente. O que é a razão pura? A razão pura é que independe da experiência. E a priori que ela é necessária, tá ligado? Antes das coisas. É possível, assim, uma metafísica dos costumes. A lei moral se define por sua forma. Exige de nossa vontade que se determine em função da própria forma da lei. Para ser autônomo,
a vontade não pode ser determinada, a não ser pela própria lei da moral. Então quer dizer que a gente tem a vontade determinada pela lei moral. Ou pelo menos, para ser autônoma, né? A vontade para ser autônoma, de novo, a gente precisa entender o que é autonomia. Repetindo, que para a vontade dar a si uma própria lei, ela deve ser determinada pela lei moral. A gente tem a motivação da obediência, a vontade e a lei e a lei, né? A motivação da obediência e da vontade da lei é o respeito, porque o respeito é o único sentimento racional, né? Então, o que nos faz a obediência? Qual é o princípio da lei? E o princípio da vontade é o respeito. Por quê? De novo, a vontade está condicionada à lei moral, e a lei moral tem como fundamento o respeito. Aí a gente tem que a dialética da razão prática tem como objetivo o sumo bem. De novo, a dialética da razão tem como objeto o sumo bem. O sumo bem é a união da virtude com a felicidade. É o objeto último da razão prática. Ou seja, o objeto último da razão prática é a união da virtude com a felicidade. E é isso. Então, nós temos a universalidade na ética kantiana, em que o mesmo princípio ele deve valer para todos os casos, todos os espaços, né? Então, ele vai dizer que existem alguns princípios determinantes, assim, de como devemos viver. E aí ele vai dizer, né, lembrando que é importante, que o que vale para ele é que nós façamos o que é justo ou o que é bom, independente de qualquer ganho que a gente possa ter com essa ação. Porque o que é justo independe da nossa vontade, assim. É por isso que ele diz, né? Aí é que ele está dizendo, né? A nossa vontade se a gente tem uma vontade em relação a uma coisa que a gente faz, aquilo já não pode mais ser justo. Porque a gente faz determinado por uma vontade. Por exemplo, eu faço algo por uma felicidade que eu ganho, com um reconhecimento que eu ganho, ou qualquer coisa que eu tenha a ganhar com essa atitude, isso me leva a ter um ato que não é justo, né? Porque o que eu estou buscando com esse ato é alguma coisa que não a própria lei moral. Por isso que ele diz que a vontade deve ser determinada, se não pela lei moral. O único fundamento para a vontade deve ser a lei moral. Okay? Lembrando que essa lei moral é inquestionável. Não existe caso em que você não deva seguir essa lei moral. Por isso, então, é isso. Então a gente vê mais uma vez uma normatividade, né? Só que aí é uma coisa, né? Que ele não é uma coisa que está explícita nos outros, mas eles dizem também. Que é basicamente o que acontece. O Hobbes, mas principalmente Locke, vai dizer os direitos naturais. E aí ele diz que o papel do Estado é a garantia dos direitos naturais. Então, ele, de certo modo, também está dizendo isso. Ele está postulando que o indivíduo tem determinados direitos naturais e o Estado deve garantir. Então, existe uma lei, né, universal aí, que é a garantia desses direitos naturais. Só que ele não fala nesses termos do imperativo categórico, mas está lá a ideia também. Porque existem alguns princípios próprios do liberalismo também, porque a gente tem que entender essas filosofias da modernidade junto com o liberalismo. Lembrando que Kant viveu de 1724 a 1804. Ele viveu 80 anos. Então, assim, ele está ali nesse meio também, pensando nesse meio contratualista e não sei das quantas aí. E é importante a gente pensar a temporalidade de Locke e Kant. Porque, veja bem, Locke, ele viveu 1632 a 1704. Né? De novo, 1632 a 1704. Já Kant, ele vai nascer só em 1724. Então, ele
meio que está formulando aí tudo aquilo que é dito em termos mais sistemáticos, que é dito pelos outros contratualistas, né? Que basicamente Locke vai dizer, olha, tem a propriedade, o Estado deve garantir a propriedade, então a gente não deve abrir mão da propriedade. E aí Kant vai dizer, não só a propriedade, todas as coisas que são justas, como uma delas a defesa da propriedade, devem ser gerais e não devem, a gente não deve abrir mão disso, né? É interessante de pensar que eles estão se complementando, porque eles são, em sua maioria, são os burgueses da época, montando uma filosofia burguesa que depois vai dar origem à economia política, por exemplo, né? Porque Marx ele vai trazer a ideia de criticar um dos princípios da filosofia burguesa, que é a própria propriedade, né? A questão principal que a gente precisa entender aqui é que eles colocam a propriedade como norma, mas a propriedade como a gente tem, ela vem de uma noção de indivíduo que nasce na modernidade, ok? Então, assim, essa questão do imperativo categórico não é só uma questão moral, mas ela tem implicações políticas também. Porque o que a gente diz que é dever do Estado, a gente diz que é um dever universal do governo, né? Garantir a liberdade, a propriedade, a vida e tudo mais, né? Então, é interessante a gente pensar como as coisas têm ligação, como a ética e a moral têm ligação, apesar de que elas estão separadas, mas elas têm ligação, que é diferente, né? É diferente. Porque aqui ele vai fazer a crítica da razão pura, que é um livro sobre teoria do conhecimento, vai fazer uma crítica da razão prática, que é sobre ética e moral, separadamente. Beleza, mas no final, uma tem implicação na outra, mas são coisas diferentes, né? É interessante porque antes Aristóteles ele falava, isso é uma característica interessante de Kant, que antes Aristóteles falava, não é possível pensar uma ética fora do meio político, ok? A ética está relacionada com a política, então ele une a discussão política com a discussão moral, já porque ele fala que a política também é fazer a justiça. Aqui não, aqui ele vai separar moral, ética, conhecimento, tudo, né? A moral e a ética do conhecimento da política, mas no final essa noção moral tem implicações também políticas, entende? É interessante pensar que ele dialoga com alguns outros autores da época, e o Kant também ele é muito normativo, né? Porque aí é interessante a gente pensar também que ele fala, existem princípios universais, existe imperativo categórico, tudo vale para todos os casos, de uma forma universal, né? Mas é interessante pensar quem é que tá formulando esses princípios que devem ser seguidos. Em geral, é a burguesia moderna, né? Entenda que o que é burguesia? A burguesia que a gente tem era um pouco diferente da burguesia que a gente tem hoje, né? Isso é interessante de falar. Apesar de que a burguesia como classe é a mesma, mas as ideias deles são um pouco diferentes. Porque naquele momento eles eram um pouco contra a religião, porque a religião era o que sustentava os governos absolutistas. Hoje em dia, a burguesia é extremamente religiosa, utiliza a religião, mas antigamente eles eram contra. Por quê? Existe também uma noção do pentecostalismo que surgiu aí, né? Então, esse é um motivo grande do porquê a burguesia se tornou se tornou religiosa, porque um dos princípios é que você faz um contrato com Deus, e Deus ele vai através das suas obras você vai receber ganhos, né? As suas obras têm a ver com obras para a igreja, inclusive financiamento da igreja. Você vai financiar e vai trabalhar para a igreja, dando dinheiro e trabalhando lá, e tendo fé em Deus. Com esse contrato que você estabelece com Deus, você consegue os seus ganhos materiais. Seria como um investimento. A fé se torna um investimento, ok? E aí, justifica a aquisição de bens materiais, né? Esse é um dos fundamentos do pentecostalismo, principalmente do neopentecostalismo,
e desses movimentos que a gente tem, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional, aquele daquele cowboy que usa chapéu de cowboy, que eu já não lembro o nome, enfim. Então, existem algumas justificativas. Tem também o calvinismo também traz um pouco, né? Mas, inicialmente, a burguesia ela se volta contra a nobreza. Claro, a revolta protestante tem uma parcela importante nesse processo. Além disso, tem também o famoso livro do Max Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? E essa é a burguesia. Inclusive, a burguesia vai defender o Estado, que é interessante que hoje em dia a gente acha que o liberalismo é contra o Estado, porque porque o Estado é ruim, malvadão, não. Eles defendem o Estado, inclusive eles defendem maiores salários do que hoje. Porque qual é o nome dele? O empresário, ele quer te contratar por menos do que você precisa para viver. Não. O liberalismo clássico ele é diferente. Porque Adam Smith vai falar: deve ser pago o mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver, mais um pouco para que ele possa constituir família e ter filhos, porque assim você garante a nova geração de trabalhadores. Então é interessante pensar que existem algumas diferenças do liberalismo clássico para o liberalismo dos nossos dias e da burguesia, mas a burguesia que temos aqui é a burguesia que temos hoje. Também, historicamente falando, é a sucessão. Okay? E é interessante pensar que houve uma radicalização do liberalismo. Né? Então, assim, o conceito de liberdade ele é colocado ao máximo. A gente tem a liberdade negocial, por exemplo, a liberdade de negócio. E aí a gente tem uma radicalização desse princípio hoje em dia. E aí eles vão dizer: não queremos leis trabalhistas porque isso viola a nossa liberdade de empreender. Né? E aí é interessante pensar sobre isso. Né? Mas, e ainda é interessante pensar que Marx traz isso bem explicado, que eles eram a classe revolucionária, era a burguesia nessa época. Então existem algumas diferenças, né? Por isso que eles estão pensando no Estado. Por que eles estão pensando no Estado e pensando numa norma jurídica nessa época? Porque eles estão querendo refundar as normas e como se organiza o Estado, entende? Então, é isso, entende? Inclusive, eles vão defender o Estado como garantidor dos direitos, né? Aí, hoje em dia, é muito engraçado porque eles vão fazer uma argumentação contrária. Por exemplo, no caso do aborto. Qual é a argumentativa liberal? Não é conservadora. Um conservador tem uma argumentação moral acerca do aborto. Eles vão falar que é imoral, vão falar da palavra de Deus, eles vão falar que eles vão trazer a noção de que você está tirando uma vida. E aí tem a discussão de quando é que começa a vida de fato. Essa é a discussão conservadora acerca do aborto. Mas aí a gente tem uma discussão liberal. Sabe o que o liberal vai falar? Independente de eu ser ou não a favor do aborto, eu não posso defender que o Estado crie uma lei acerca do aborto. Traduzindo, eu posso ser a favor, eu não posso dizer que o Estado deve criar uma lei a favor de como deve ser o aborto seguro. Se eu sou contra, eu não posso dizer que o Estado deve criar uma lei contra o aborto. Vocês sabem muito bem que os conservadores lutam por leis proibindo. Já o liberal não. Porque o liberal vai dizer essencialmente o quê? Ele vai dizer: o Estado não pode dizer o que eu faço com o meu corpo. Então ele vai colocar um argumento político. Que ele diz que o Estado não deve dizer o que eu faço com o meu corpo. Então você vê que existe uma noção de o Estado ele não deve garantir, não deve colocar direitos, porque é uma imposição. E toda imposição
é um cerceamento da nossa liberdade. Porque a liberdade para eles é a liberdade negativa, que é a liberdade a liberdade negativa é a ausência de impedimento, ok? Então existem algumas diferenças quando a gente pensa burguesia naquela época para o que a gente pensa como burguesia hoje, né? Existem outras coisas também que, se a gente for pensar, que são alguns acordos internacionais, né, que são feitos em relação à política, né? Existem acordos que a gente não tem muito conhecimento, sim. São realmente alguns acordos que são feitos assim, que são publicidade, mas que a gente, assim, como cidadão comum, não tem acesso. Só quem estuda mais o caso tem, que vai... tipo o Consenso de Washington, por exemplo. O Consenso de Washington é uma coisa interessante. Que ele vai trazer algumas coisas neoliberais que são seguidas pelos governos, né? Mas é interessante isso, né? Mas voltando aqui, a gente entende que esses preceitos liberais são defendidos através do direito normativo, né? Por isso que a gente reiteradamente vai ver um direito normativo, justamente porque eles precisam defender os princípios do capitalismo, sabe? Do capitalismo nascente. E aí todo o direito internacionalmente falando, que eu quero dizer, todo o direito, assim, de todos os países, eles são baseados nessa noção, entende? Inclusive em outros países, assim, que são ditos não capitalistas, tipo a China. A China tem liberdade para abrir fábrica lá, para você negociar, fazer negócios. Claro que tem. Tanto que lá é uma fábrica de bilionários. Entende? Até lá na China, que dizem que é comunista socialista, lá é uma dos lugares que mais se empreende, e liberdade de negócio é uma liberdade defendida pelos liberais. Entende? Então é isso. Então vocês têm que entender isso. Que o imperativo categórico, ele está, sim, diretamente ligado ao liberalismo. Sim, a gente não associa o imperativo categórico ao liberalismo. Ele pode não diretamente falar do liberalismo, mas existe, sim, essa noção de que você vai defender com o imperativo categórico os direitos naturais ou os direitos da propriedade, da liberdade e da igualdade, ok? E ele reitera que nós não devemos fugir do que é certo. Não existe exceção para aquilo que é correto. Os nossos deveres são deveres em todos os casos, em todos os tempos e espaços. E, de novo, e ainda, aquilo que é certo de ser feito só é realmente certo, só é realmente justo se for feito sem nenhuma pretensão. E a única coisa que pode determinar nossa vontade é a lei moral. Se temos vontade de fazer alguma coisa porque queremos, como fim último, a felicidade ou queremos reconhecimento, nós não estamos agindo corretamente. Porque a nossa vontade deve ser apenas de fazer a lei moral, independente daquilo que vamos conseguir, ok? Justamente, em todos os casos, se eu faço o que é justo porque Deus quer que eu faça, ou porque eu estou querendo ser salvo, se você busca salvação, você já está errado. Para Kant, você está errado. Você não deve buscar a salvação, você deve buscar fazer o que é certo. Senão você só está querendo se salvar. Tá ligado? Então você não está querendo fazer... Se você faz as coisas porque Deus pediu e porque assim você será salvo, o que acontece? Você não está querendo fazer o certo. No final das contas, você está querendo a salvação. O seu fim é a salvação. E o seu fim não é o bem em si mesmo. Porque o que é justo tem como fim a justiça. Ok? A justiça, o que é justo tem fim em si mesmo. Esse foi o princípio que ele trouxe, né? E aí, só fechando, né? A gente precisa fazer essa interlocução entre Kant, né,
com os outros autores e os autores em si, porque você vai ver coisas muito parecidas entre si, né? Então, sempre faz essa ligação entre os autores de uma mesma época, que vocês vão conseguir entender na totalidade, porque a discussão que eles fazem nunca está desassociada do que os outros autores estão escrevendo. Mesmo que eles não citem os autores, é interessante você pensar que eles estão sim dialogando com esses outros autores, ok? Hoje foi uma live um pouquinho mais curta, mas deu para trabalhar bem os conceitos gerais de Kant, e nas próximas aulas nós iremos aprofundar. Então por hoje é só, e até a próxima live. Segunda-feira voltamos às 10 horas, aprofundando Kant e entrando em Hegel e Marx. Será uma live com bastante conteúdo na segunda-feira, porque traremos dois gigantes, teremos muita coisa para falar, e ainda terá o agregado daquilo que eu estudei no sábado e no domingo. Então terá um acúmulo de estudos de sábado, domingo e segunda-feira. Então, se vocês quiserem, vocês podem vir segunda-feira, que teremos uma super live sobre Kant, Hegel e Marx. Por hoje é só, e até a próxima live. Aguardo vocês.